pago e o que se esperar depois que você contratar um. Mas antes, o gestor de tráfego de... Puxa vida. Vamos lá. Fala, família SGA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Samuel Garcia aqui. E Gabriele Garcia aqui. Nós estamos mais uma vez trazendo um top conteúdo para te ajudar a vender mais na internet. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, curta e comente. E você que já é inscrito, faça o mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o gestor de tráfego pago e o que se esperar depois que você contratar um. Mas, antes de tudo, o gestor de tráfego nada mais é do que um intermediador. Ou seja, ele cria uma ponte segura entre empresa que vende um produto ou serviço ao seu consumidor final, não é isso, Gabi? É isso aí. O gestor de tráfego é o profissional que tem a habilidade de gerenciar os anúncios online, porém muito mais do que isso, de definir e criar também estratégias de marketing que vão atrair o seu público certo para você poder vender muito mais. Isso mesmo, e a gente hoje vai falar sobre as características de um bom gestor de tráfego pago. E a gente vai abordar 4 tópicos, né? E o primeiro é entender a diferença de canal e estratégia de marketing. Fala um pouquinho mais sobre isso, Gabi. Sim, muito importante isso. Essas características, antes de tudo, são características que nós temos aqui e que nós consideramos aqui dentro da nossa empresa importantes para um gestor de tráfego, tá? Só para deixar claro. Nós entendemos que nós, colocamos que entender a diferença entre canal e estratégia de marketing é muito importante. Por quê? Quando a gente ouve alguém dizer assim, vou usar como estratégia de marketing vender no WhatsApp, isso não é uma estratégia, é você usar um canal. O WhatsApp é um canal. O canal é um meio de você se comunicar com o seu cliente e dele se comunicar contigo, tirar dúvidas e você poder vender para ele ali. Então, o WhatsApp, o direct do Instagram, o Messenger do Facebook, lá o direct do TikTok, enfim, onde você puder mandar uma mensagem para o seu cliente, seu e-mail, você se comunicar com ele, tudo isso é canal. Os próprios anúncios também são canais de você poder vender seu produto ou seu serviço. Agora, a estratégia tem a ver com como você vai convencer esse cliente, como você vai vender para ele. Então, um exemplo de estratégia é a venda direta. Quando você faz um anúncio e a pessoa clica naquele anúncio, ela é direcionada para uma página, para um site de uma página só, que tem todas as informações do produto, vai ter um vídeo de alguém explicando, mas vai lá ter as informações, vai ter todos os dados, os resultados que você pode alcançar, até mesmo depoimentos, de outras pessoas que já têm aquele produto ou aquele serviço, e no final tem um checkout lá, um botão para você clicar e você comprar, e as informações vão para o teu e-mail. Você não tem uma interação com uma pessoa. Essa é uma estratégia que pode funcionar para o teu produto ou não, depende daquilo que você vende, mas isso é uma estratégia de vendas. Agora, o canal é onde você consegue se comunicar com o seu cliente. Isso mesmo, e lembrando que a estratégia ela vem antes, da ação, Então você vai alinhar com toda a sua equipe ou com a sua empresa e depois que tiver tudo alinhado, vocês saberem qual é a melhor estratégia, você vai até o gestor de tráfego pago, apresenta para ele e ele vai definir junto com você aonde você vai direcionar o seu canhão para melhor fazer aí esses anúncios, E o segundo tópico é olhar para os bastidores do negócio, do cliente e entender o processo de venda. Como é que é isso, Gabi? É assim, O que é importante? A gente se colocar, nós nos colocamos como gestores do lado do nosso cliente, que é o empresário, o empreendedor, que tem um negócio. E nós olhamos para 2 lados, a gente olha para dentro do negócio dele, como que é o processo de vendas, como que é o dia a dia, como que eu entrego o produto, o serviço para ele, o que tem de detalhe que é diferencial, para que eu possa ter uma noção de tudo como funciona, a engrenagem da empresa, como funciona, como que chega até o final, a venda. Por que a gente precisa saber disso? Porque a gente precisa ter uma noção do que é mais importante para o cliente e também quais são os diferenciais que você tem no seu negócio que a gente pode valorizar dentro do anúncio. Isso aí. É muito interessante, você estar alinhado junto com o gestor de tráfego pago, porque o gestor de tráfego pago ele tem que pensar com o pensamento que já está na tua mente, para que depois ele não venha fazer um anúncio com uma descrição que não tem nada a ver com o seu produto. E muitas vezes quando você for ver aquele anúncio, você vai falar, poxa, ele está fazendo um péssimo trabalho ou não está colocando aqui o que foi alinhado entre nós. Então é muito importante você estar sempre alinhado e fazer com que o gestor de tráfego e o próprio gestor de tráfego entenda o que está na sua mente, para que não crie aí divergências, Gabi? Isso aí. E o terceiro tópico é conheça o comportamento do público. Um bom gestor de tráfego conhece o comportamento do cliente, do seu cliente. Por isso que a gente falou antes ali de estar do lado do empreendedor e olhar para dentro do seu negócio, e agora quando a gente está do lado do empreendedor, mas nós dois olhamos para fora, olhamos para o nosso público.
para quem nós estamos vendendo? Onde que está esse público? Está nas redes sociais? Em qual rede social que ele está? O que ele mais assiste, o que ele consome? Qual tipo de conteúdo que ele se identifica, que ele gosta? Positivo. Se ele já pesquisou do seu produto ou seu serviço ou não. Porque sabendo isso, a gente vai saber onde colocar o anúncio certinho e a pessoa que está lá vai ser o público ideal para você. Isso aí. Lembrando que na questão comportamento, vamos colocar aqui uma coisa, que tudo, absolutamente tudo que você faz na internet, você está ensinando a plataforma sobre você, tá? Você está educando a plataforma para saber sobre os seus hábitos, sobre as suas ações, o que você gosta de ouvir. Então isso é um prato cheio para um bom gestor, né, oferecer um produto ou um serviço para você depois, entendeu? E o último tópico é testar variantes antes de consolidar a estratégia e personalizar. Como é que é isso, Gabi? O gestor testa muito. A gente, no final das contas, assim, uma das nossas maiores habilidades é testar. Nós somos grandes testadores. Então, a gente testa todas as variáveis. Quando nós definimos uma estratégia, tudo que a gente já falou aqui, a gente já olhou, já está tudo certo, a gente vai começar agora a analisar e a colocar em prática a campanha, enfim, o que a gente definiu com você de estratégia. Antes da gente mudar qualquer coisa e personalizar a estratégia para o teu público, a gente precisa testar se essa campanha realmente funciona para você. Então, o bom gestor de tráfego, ele é muito bom em fazer testes. Isso aí. O teste, ele é muito importante. Em toda a nossa vida há teste, tá? Até quando você foi começar o seu negócio, você fez teste. Então, o teste, ele vai servir para nos aperfeiçoar, nos amadurecer e nos levar a entender o que é o melhor para o nosso negócio. E assim, a gente sabendo o que é o melhor, a gente não faz investimento que não tem necessidade, né? Isso mesmo, a gente está muito mais perto do nosso público também. Isso aí. E agora a gente vai falar algo muito bacana, que é as coisas importantes para saber de um gestor de tráfego pago. A Gabi vai falar um pouquinho sobre. Fala um pouquinho, Gabi. Primeira coisa, gente, o gestor de tráfego, ele é muito mais técnico do que criativo. Então, a gente vai trabalhar com métricas e com dados. A gente vai chegar para você com informações que nós estudamos sobre o seu negócio e fizemos uma pesquisa. Até mesmo quando a campanha já está rodando, a plataforma vai nos trazendo informações, vai nos alimentando, e com essas informações nós vamos fazendo as alterações necessárias. Por isso, muitas vezes, a estratégia que o gestor de tráfego vai trazer para você pode não ser exatamente aquilo que você acha que funciona, porque nós vamos trabalhar com fatos, e contra fatos não temos argumentos. Nós vamos trazer números, métricas, dados, valores, para te mostrar o que realmente pode funcionar para o seu negócio, que pode ser aquilo que você acha que não funciona, que pode realmente funcionar. Outra coisa é que sempre que a gente for fazer uma reunião com o nosso cliente, principalmente a reunião de início, quando a gente vai iniciar o nosso trabalho, a gente vai querer saber o máximo de informações. A gente vai perguntar muita coisa, porque a gente precisa entender o teu negócio, que é aquilo que a gente falou antes, entender o teu negócio, saber como que funciona tudo certinho, para ter todas essas informações bem alinhadas e a gente ter as nossas expectativas também no mesmo nível, né? Porque muitas vezes você espera que a gente entregue uma coisa, a gente vai entregar outra, então para não ficar esse desbalanceamento, a gente vai equalizar as nossas expectativas baseada em muita pergunta, tá bom? Outra coisa é que a gente trabalha junto com você. Então, você também vai trabalhar junto conosco. É um trabalho em conjunto, né? E lembrando, né, que a gente tem que ter o mesmo pensamento ali do empreendedor, né? Exatamente. Então, a gente já entendeu o que você quer, quais são os objetivos do seu negócio, nós vamos trabalhar junto. A gente vai te ajudar, vai te orientar, vai passar as informações necessárias e a gente também precisa que você nos alimente de informações para que a gente possa entregar o melhor resultado. Outra coisa é que a gente falou agora, por último, ali das características, é sobre testes. A gente vai sugerir muitos testes, vai fazer muitos testes de diferentes formas, mesmo que para você pode não fazer sentido. Às vezes você vai achar assim, isso aqui não tem nada a ver comigo, e pode ser o que mais vai funcionar para você. Então, você que vai contratar um gestor de tráfego precisa ter a mente bem aberta, a mente bem flexível para entender que os testes nem sempre vão ser aquilo que você acha que vai funcionar. Às vezes é uma coisa que você imaginava assim, poxa, eu nunca imaginei que isso ia funcionar e que ia fazer minhas vendas aumentarem, que o meu público ia se identificar. E é exatamente isso que pode funcionar. Isso tudo encaixa por quê? Porque a gente entendeu o comportamento do público, né? Isso aí. E às vezes a gente vai ver o gosto dele sobre uma música, costume, enfim, essas coisas, né? Exatamente. E por último, mais ou menos importante, uma coisa para você saber sobre o teu gestor de tráfego é que se você tá muito tranquilo, você não vai mais ficar tão tranquilo assim. A gente vai tirar um pouco da sua tranquilidade. É verdade. Porque a gente vai trazer fluxo de pessoas para o seu negócio. Então vai estar chegando gente no seu WhatsApp, principalmente se você é um empreendedor que é só você, sozinho, você precisa ter esse entendimento.
que você vai ter mais pessoas chegando no seu WhatsApp, a gente vai também estar ali conversando com você diariamente para entender como está indo as vendas, então você não vai ficar mais tão tranquilo assim, não vai simplesmente ser vendas automáticas ali, tirar pedido, você vai ter ali um pouquinho de receber, né, informações, vai ter um pouquinho de turbulência, digamos assim, mas vai ser para o seu bem, vai ser para você poder vender mais. E outra coisa, gente, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, para vocês já conheceram bastante o que a gente faz agora, né, já tem uma noção, então assim, um ponto importante sobre o gestor de tráfego é que nós somos uma ponte entre você e o seu cliente, tá? Diferente, por exemplo, de um serviço de um profissional de social media ou até mesmo de um profissional de design, o gestor de tráfego é focado em trazer pessoas qualificadas para você poder vender, trazer pessoas qualificadas para dentro do seu negócio. Agora, um exemplo que eu dei ali, o social media, ele vai focar na criação de conteúdo para dentro da sua rede social, de calendário de posts e tudo mais. E o design, ele vai fazer as edições do audiovisual, tanto de vídeo, de imagens, ele que vai fazer essa edição, vai criar ali os teus posts. E é muito importante você ter esse conhecimento e entender essa diferença na hora de você contratar o gestor, para você saber que tipo de serviço nós vamos entregar para sua empresa. O gestor de tráfego entrega uma coisa, o social media outra e o design outra. São 3 profissionais completamente diferentes. E no final de tudo, para finalizar aqui, o prazer do gestor de tráfego pago é ajudar você a alcançar os objetivos que você tem para o seu negócio, entendeu? Então, né, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que esse vídeo aqui é de uma riqueza muito grande, que vai te ajudar bastante a entender um pouco sobre o gestor de tráfego pago e de como ele vai te ajudar. E ele vai te ajudar muito, lembrando que ele vai ser a ponte entre você e o seu cliente. Então, se você entendeu isso, faz o que, Gabi? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com quem tem um negócio, alguém que você conhece, que tem um empreendimento. E também lembra, a gente não falou no início, mas lembra de ativar o sininho de notificação, hein? Para você receber os vídeos novos que saírem aqui no canal. Isso aí, e nos acompanhe também lá no nosso Instagram. Aqui embaixo a gente vai deixar o link que vai te redirecionar para lá, tá? Então é isso, nós ficamos por aqui, né? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.